Bom, eu vou começar aqui pelo slide que chama Os Dois Mundos. Então a coisa mais básica que a gente tem que entender, que tem que aceitar, é que eu transito em dois mundos. O mundo espiritual e o mundo material. Nos dois mundos eu aprendo. E meu aprendizado, ele vai iniciar no outro mundo exatamente no ponto que parou nesse mundo. Ou seja, eu estou encarnado, vivendo essa situação na Terra. Eu vou desencarnar e vou continuar o meu estudo. Quando eu encarnar de novo e voltar para a Terra, eu vou voltar com a mesma consciência daquela que eu desencarnei. Então, tudo que eu sei até agora é o que eu vou iniciar sabendo quando eu encarnar na próxima vez. Então eu transito pelos dois mundos e nos dois mundos eu vou sempre aprendendo. Essa é a primeira lição que a gente não pode esquecer. Depois eu expliquei qual que é a diferença de alma e espírito. Eu li muita matéria da Bíblia e li também artigos, até mesmo da Igreja Católica e de outras religiões, para entender qual que é a diferença de alma e espírito. E o resumo que eu faço é assim: Deus me deu uma alma e uma consciência quando Ele me criou a sua imagem e semelhança. E quando eu me afastei de Deus, eu me afastei com a minha alma e com a minha consciência. Obviamente, eu fui agregando inteligência. A minha consciência, ela foi crescendo. Até o momento que eu estava preparado para vir para a Terra. Quando eu vim para a Terra, eu ganhei um espírito. Somente o humano, somente o humano falante, na fase que nós estamos, né, ele ganha um espírito. Esse espírito, então, ele é meu. Hoje eu tenho uma alma e um espírito. A alma foi dada quando eu fui criado ao lado de Deus. O espírito foi dado quando eu vim encarnado aqui para a Terra. No processo de encarnar e desencarnar, eu levo o espírito junto. O espírito, ele pertence a Deus, né? Diz a Bíblia que Deus pode tirar o espírito a qualquer momento de nós. Então, eu separei algumas frases aqui para ficar também mais claro qual que é a diferença de alma e espírito. Alma em hebraico significa vida, então alma é vida. Ela está sujeita às leis do progresso até atingir a perfeição. Então a gente fica com a alma sempre evoluindo. Quem evolui é a alma. O espírito, segundo Gênesis, Deus criou o homem e a seguir soprou neles o fôlego da vida. Então, conforme eu falei, assim que Deus nos deu o momento de vir para a Terra, Ele nos deu o Espírito. Então o Espírito, ele iniciou na nossa jornada, na primeira encarnação que nós tivemos. Ezequiel diz: o Espírito, sendo o fôlego da vida, é uma energia vital e é uma entidade consciente. Então nós levamos a inteligência junto com o Espírito e aprendemos tanto na Terra quanto na vida espiritual, na parte de cima, né? O Novo Testamento diz assim: enquanto a alma estiver presente, o Espírito é eterno. Então notem que primeiro vem a alma, depois vem o Espírito. A igreja fala assim, Igreja Católica: a alma abrange o relacionamento do eu com o mundo e o Espírito do eu com Deus. Então o eu com o mundo é porque eu percorro vários e vários andares, degraus, pela eternidade, pelo cosmo, e vou viajando com a minha alma, né? A minha alma pertence a uma mônada e o espírito então pertence a Deus. O espírito é meu elo de ligação a Deus e ele tira o espírito quando ele achar. Um resumo então assim: a alma busca a iluminação e transita entre luz e escuridão. O espírito é onde Deus opera em um campo seguro. Então Deus entra em contato comigo através do espírito. A alma é meu processo de evolução. O espírito pode retornar a Deus
e somente o poder de Deus separa a alma do espírito. Eu sei que é meio confuso esse tema, mas eu estou passando rapidamente uma lição que nós já vimos e a gente pode retornar a qualquer momento. A terceira parte, então, do primeiro módulo, eu expliquei a diferença de alma versus ego. E basicamente assim, quando eu vim para essa terra, eu vim com a minha consciência apagada, eu não lembrava de nada. Então a minha mente, ela estava vazia. Tudo que eu sei, eu aprendi. Se tudo que eu sei eu aprendi de quem? Se eu aprendi do homem, eu trago comigo o ego. Se eu aprendi de Deus, eu trago comigo as lições da eternidade do Espírito Santo. Mas não foi isso que aconteceu. Então eu vim com a mente vazia e durante o meu processo de vida aqui na Terra, eu aprendi o que eu sei no meu mental pelo homem. Logo, tudo aquilo que eu sei é destinado ao ego. Então, nesse processo, nessa aula que nós tivemos, que chama Alma versus Ego, o resultado dessa aula foi assim: o meu comportamento é voltado para a alma e para Deus, ou é voltado para o mundo material e para o ego? E aí eu sempre fico brincando com vocês, para vocês fazerem essa pergunta, né? Eu estou indo para tal lugar pela minha alma ou pelo meu ego? Eu estou comendo tal comida pela minha alma ou pelo meu ego? Enfim, eu estou comprando, eu estou fazendo, eu estou praticando. Quanto mais a gente estiver fazendo as coisas em direção à alma, mais próximo de Deus nós estamos. Quanto mais nós estivermos fazendo as coisas em direção ao ego, mais distante de Deus nós estamos. Então nessa aula a gente viu que para se aproximar de Deus, do Espírito Santo, eu tenho que ficar fazendo esse questionamento a toda hora aqui. Depois, nós vimos a diferença de mente e consciência. Vou tentar resumir para vocês também. Olha só, Deus só me deu duas coisas, e eu sempre faço essa pergunta para vocês. Vocês sabem o que Deus me deu? Então, eu acho que sim, né? Deus me deu, né, na realidade, uma vida. E a minha vida ela foi formada pela minha alma e pela minha consciência. E nós vimos que alma é vida. A consciência, então, é a sabedoria, é a inteligência que ela veio do nada até a gente preencher a sabedoria que tem hoje. Então, assim, na minha consciência tem todas as informações desde o momento que Deus me criou até hoje. Infelizmente, essa consciência não está comigo. Essa consciência está no universo, que no processo de ser encarnado, uma das leis do karma foi a lei do esquecimento. Então eu concordei que ao vir para a Terra, eu ia esquecer, ou melhor, eu ia deixar gravado na minha consciência, que está lá no universo, tudo que eu sei até agora. Então, só para a gente entender o que é consciência. Consciência é o local que estão todas as informações, todas as minhas inteligências, do momento que Deus me deu vida até hoje. Só que como essa consciência ela não está comigo, na maioria das vezes eu não consigo acessá-la. Essa consciência está no cosmos. Essa consciência faz parte de uma consciência maior do todo. Essa consciência faz parte da mônada, que são as outras extensões de alma em conjunto que evoluem junto comigo, que cada uma está numa dimensão. E quando a gente fala aqui na Terra, eu preciso expandir a minha consciência, nada mais é do que eu deveria lembrar que eu tenho uma consciência cósmica e eu não consigo acessá-la. O que será que eu preciso fazer para acessar a minha consciência, né? Esse seria a indignação, a indagação que nós deveríamos fazer agora. O que eu preciso fazer para acessar a minha consciência? Mas não é o tema dessa aula, né? Eu queria explicar para vocês a diferença de mente e consciência. Então, em consciência, eu já sei o que é, a minha consciência, ela está no cosmos. A minha mente, ela está do meu lado, é o produto do meu cérebro. O meu cérebro, ele é material.
a minha mente, ela é espiritual. Eu não posso pegar a mente, o cérebro eu consigo pegar. Então, tudo que eu tenho gravado no meu cérebro, eu posso acessar através da minha mente. A minha mente está do meu lado, ela é virtual. Mas olha só que engraçado, através do meu mental, eu posso acessar o meu mundo espiritual. Isso é um processo de evolução que a gente vai ver lá na frente. Então, cuidado. O cérebro, ele é físico. A mente é a minha ponte entre o meu corpo físico e o meu corpo mental. E o meu corpo mental pode fazer eu acessar a minha consciência. Então, só para a gente entender, então, nessa primeira parte do equilíbrio, é entender um pouquinho o que é alma, o que é ego, o que é mente, o que é consciência, o que é espírito e o que é alma, né? A gente viu até agora. Eu vou passar mais um slide aqui, que chama Razão de Viver, né? É um slide que eu já rabisquei várias vezes aí no nosso quadro, para que a gente possa entender o ponto exatamente que nós estamos, né? Então, quando eu venho para a Terra, eu sou como se fosse um vaso vazio, né? O meu mental, ele não está preenchido de sabedoria. E aí, a analogia que eu faço é um vaso que recebe luz. Então, você já foi um vaso vazio que precisou de luz. Então, a luz foi adentrando dentro do seu vaso até ele estar repleto. E quando o seu vaso estiver repleto de luz, você pode doar luz. Só que isso é feito por fases, né? A primeira fase é a fase que eu preciso de luz, é a fase que eu quero ter para mim, é a fase que eu quero receber. Essa fase é muito conhecida porque é muito diferente eu querer para mim e eu querer para o outro e eu querer para todos. No momento que eu quero só para mim, eu só quero comprar para mim, ser feliz. Nesse ponto que eu gasto dinheiro para que eu possa ser feliz, é a primeira fase da entrada de luz no vaso. É uma fase inicial que todos nós passamos por ela, mas assim, hoje a gente vê que é meio esquisito, né? Eu precisar de dinheiro para ser feliz. Mas enfim, é uma fase que a gente passa, que é o início da luz entrando no vaso. Então nessa fase, eu quero roupa, eu quero comida, eu quero um parceiro, eu quero casa, eu quero carro, eu quero chocolate, eu quero sexo, eu quero amigo, eu quero. É o início da entrada de luz dentro do vaso, né? E a gente chega uma hora que tem quase tudo. E sabe qual é a fase seguinte? E nesse momento é claro que o vaso não está repleto de luz. Quando você quer só para você e a maioria das coisas você compra porque você quer ser o centro, o vaso não está repleto. E obviamente nessa fase você tem muito sofrimento. Porque quando eu quero para mim, comprando as coisas, no momento seguinte ele me traz sofrimento. Posso dar vários exemplos, né? Compro uma calça, depois de um mês ela já está velha. Compro um chocolate, depois de uma hora eu me arrependo. Compro um carro, depois de 3 anos eu quero trocar. Enfim, quando eu quero só para mim, é bom, porque você está saindo daquela fase que você não quer nada. Mas quando eu quero só para mim, é o início de uma fase de transição. Porque a fase seguinte é eu querer um pouquinho melhor daquilo que eu tenho. Então, se eu tenho um carro usado, eu quero um carro novo. Se eu tenho um sapato da marca X, eu quero um da marca Y. Se antigamente eu comia arroz e feijão, agora eu quero comer uma carninha todo dia. Ou se eu ia num restaurante por quilo, agora eu quero ir num à la carte. Se eu estou no emprego X, eu quero mudar para um melhor, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Se eu moro numa casa pequena, eu quero uma casa grande. Então também é uma fase de entrada de luz, porque eu estou querendo progredir. Mas ela ainda é muito simples para o crescimento do mundo espiritual. É importante. Todo mundo precisa de dinheiro, de casa, de roupa, de comida para sobreviver. Mas ainda não é o início da luz. É o início que o vaso ainda está sendo repleto de luz. A fase seguinte, no que nós chamamos aqui razão de viver, então você imagina, você já tem família, já tem um carro, já tem roupa, tem um bom emprego, o dinheiro que você ganha é suficiente. O que é que você quer? Então você chega numa fase, se eu tenho tudo, alguém tem que perceber que eu tenho tudo. É uma fase do reconhecimento, da recompensa, né? Eu preciso ser conhecido. E se eu chego em casa e o meu marido não fala que a comida tá boa, né?
eu fico triste, né? Ou se eu chego e faço uma boa atividade no serviço e meu chefe não reconhece, eu também fico triste. Ou se eu faço uma surpresa para minha namorada, e ela nem sequer, né? É muito comum um homem não perceber que a mulher pintou a unha, pintou o cabelo, ela também fica triste. Então essa fase de recompensa, reconhecimento, ela é importante porque ela faz parte de um crescimento, né? Mas ainda está entrando luz no vaso. Ela ainda não é o crescimento espiritual, né? É o meio de uma fase de crescimento. Mas aí quando eu entendo que para alguns momentos eu tenho reconhecimento e outros não, eu passo por um momento que é da busca da informação, né? Eu começo a questionar, puxa vida, eu já tenho dinheiro, já tenho casa, já tenho família, mas eu vou morrer daqui a pouco, né? O que eu deixei de fazer? E a pessoa então começa a buscar saúde, né? Comer alimentos mais naturais, começa a buscar espiritualidade, querendo conhecer um pouquinho mais o mundo espiritual, quer viajar. Então, nota que nesse momento, ela tá obtendo coisas, né? Tá querendo receber luz no seu vaso, mas já é uma luz mais natural. Ela já se preocupa com a ecologia, com o meio ambiente, com o animal, né? Mas ela ainda está recebendo luz. Até o dia, né, que a pessoa ela pensa assim, eu não preciso mais... quando eu dou um sorriso, eu não quero mais sentir a necessidade de o outro sorrir para mim, né? Se eu dou um cumprimento de bom dia e o outro me dá bom dia, ótimo, mas se ele não me dá bom dia, não tem problema. Ela começa a entender que as pessoas são diferentes, que cada uma está num momento. Então, quando eu deixo de me preocupar com o outro, aí sim, parece que o seu vaso já está cheio de luz, né? Então você começa a doar o teu tempo, né? Você começa a dar o seu tempo, né? Você começa a fazer as coisas sem esperar que o outro te dê alguma coisa em troca. Esse é o início do final do sofrimento. Quando você não espera que o outro te dê alguma coisa em troca, você para de sofrer. Porque o que é o sofrimento? O sofrimento é esperar que o outro te preencha. E se você não espera nada do outro, você não vai sofrer mais. Aí você chega no ponto de mutação. O ponto de mutação, segundo a Cabala, é exatamente quando o teu vaso está repleto de luz. Quando você não precisa que mais nada ou ninguém seja responsável por entrar luz. Então você já não precisa mais de dinheiro para ser feliz. Você não precisa que o outro faça alguma coisa para ser feliz, muito ao contrário. Você percebe que não consegue mudar o outro e que vai fazer as coisas espontâneas. Nesse momento, o teu vaso já está repleto de luz. E quando a gente está repleto, a gente começa a doar. E aí vem o penúltimo estágio. O penúltimo estágio, então, você começa a doar o seu tempo, a dar a sua energia, a participar de grupos, né? A dar a sua contribuição à sociedade. Você começa a participar de integrações junto ao meio ambiente. Então, quando você pensar só em dar, sem receber nada em troca, significa que seu vaso está repleto de luz e você está doando a tua luz. E aí as coisas vão acontecer de uma coisa totalmente diferente. Porque como você não espera nada de ninguém, você vai estar plena, né? É o que eu chamo, né? As cores vão aparecer, as luzes vão aparecer, os pássaros vão aparecer, tudo vai estar bonito para você. Então esse é um pequeno resumo aí da razão de viver, né? Então a nossa razão de viver, ela deveria estar centrada em qual momento que eu estou passando de receber luz. Eu ainda tenho que receber para dar, ou eu já posso dar sem receber porque o meu vaso está completo, está repleto de luz. Difícil, mas o slide seguinte, ele fala como é difícil romper a barreira do mundo material para o mundo espiritual, por conta que o ego, ele sempre está cobrando da gente, né? E o exercício que eu sempre faço é assim, para toda boa intenção que eu tenho, há sempre uma força oposta com a mesma intensidade, fazendo a força ao contrário, para que eu desista da ação que eu devo tomar. Então, assim, no dia que eu decidi fazer uma boa alimentação, o meu amigo me chama para ir para a churrascaria. No dia que eu decido ficar em casa para limpar o meu guarda-roupa, o telefone toca para mim fazer uma visita na casa de um colega, da casa de uma irmã. No dia que eu decido
chegar mais cedo no serviço, porque eu preciso terminar um trabalho, o trânsito está ruim. Então essa lei, a Cabala chama de como romper a barreira, né? Para cada ação que você tem para o bem, sempre há uma ação em direção oposta, com a mesma intensidade, que vai fazer você ficar pensando duas vezes ou da mesma forma, não fazer aquela ação mais correta ou a ação que você queria. Bom, o segredo é você romper essa barreira, né? E insistir naquilo que você acha que é fazer o bem. Só que assim, quanto mais você insiste, maior é a energia contrária. Então a gente começa com uma coisa bem simples. Vou andar de chinelo ou de tênis, né? E lá na frente está indo a dúvida entre comprar uma casa ou comprar uma bicicleta, né? Essa força oposta, ela é muito grande e ela vai te jogar para baixo, até mesmo te deixar em depressão. Então, cuidado, entenda o que é a força oposta dessa barreira que você tem que quebrar. O texto diz assim: para cada ação positiva, haverá uma força contrária de mesma intensidade e sentido oposto. Esse é o processo, então, da correlação entre o vaso cheio e a barreira que tem que ser rompida. Então, presta atenção nisso daí. Bom, o slide seguinte, ele fala a diferente percepção da realidade que cada um de nós temos. Por exemplo, tem gente que acredita que veio nessa vida, vai morrer e acabou a vida, né? Vai ficar lá para ser julgada no juízo final e vai viver uma eternidade. Tem gente que acredita que veio várias vezes e que essa é a última vida. Tem gente que acredita que veio várias vezes encarnado, vai desencarnar e ainda vai vir outra tantas vezes para aprender todas as lições que tem que aprender. E tem gente que fala que a gente vive numa roda, né? Vive aqui, vive no mundo espiritual, no material espiritual, encarna e desencarna, encarna e desencarna. Então, a percepção da realidade, em qualquer que seja o assunto que a gente for tratar, falando de mundo material e mundo espiritual, ele é diferente. Então, eu queria fazer uma pergunta, né? Qual é a percepção da sua realidade com relação a mundo material e mundo espiritual? Leve essa pergunta para casa, né? Qual é a minha percepção do mundo espiritual? Para onde eu vou? Quem eu vou encontrar? Que consciência eu vou ter? Quanto tempo eu vou ficar? O que eu quero aprender? Mas lembre-se que essa pergunta vocês têm que fazer aqui no mundo material também. Qual é o meu objetivo de vida? Que tipo de felicidade eu quero? Que vida eu quero ter? Que mundo material eu quero viver? Então também tem que fazer essa pergunta para esse mundo aqui, né? O próximo slide aqui, ele fala de uma cronologia que nós não conhecemos, né? O que nós estamos fazendo nesse módulo? A gente está alinhando algumas informações básicas para nos módulos seguintes já seguir com a base da informação. Eu sempre faço a comparação do mundo material com o mundo espiritual. O mundo material que nós vivemos já teve muita informação do mundo espiritual que ela foi perdida ao longo dos anos, dos milênios, né? O que nós sabemos é que muitas informações do mundo espiritual, elas foram veladas, elas estão secretas, são informações sagradas que ficaram com poucas pessoas, em pequenos grupos até os dias de hoje, né? Muito se fala aí de maçonaria, de Rosa Cruz, de Cabala, de Santo Grau, enfim, tem uma série de entidades, de grupos que dizem ter o conhecimento secreto, o conhecimento sagrado. Eu queria convidar vocês, então, para pesquisar um pouquinho das últimas civilizações que tiveram esses conhecimentos na Terra, né? O que eles fizeram, por que eles não passaram para a gente, o que aconteceu com a informação. Então, assim, se eu falar de Atlântida hoje, vocês podem pensar, vocês podem falar, mas quem garante que a Atlântida existiu? E pode ser que lá não esteja as informações que a gente precisa. Mas que tal o Egito, né? O Egito nós sabemos que foi uma civilização muito avançada para a época.
Eu não preciso contar nenhum detalhe que lá haviam civilizações muito inteligentes. Eles já meditavam, eles já acreditavam na crença espiritual, eles tinham tecnologia de edificação, de alimentação. O que aconteceu com essa inteligência, né? E se a gente quiser trazer aqui para a América do Sul, nós tivemos aí os Incas, os Astecas e os Maias. Qualquer um sabe que nessa civilização, por exemplo, Machu Picchu, muito parecido com o Egito, tinha pedra de 6 toneladas, de 4 toneladas, e naquela época não tinha guindaste, não tinha eletricidade. Como é que levaram essas pedras para esses templos? Eles já meditavam. Então, o convite que eu queria fazer, quando eu falo de cronologia, o que você acredita que aconteceu com essa civilização, né? Porque nós não temos esse tipo de inteligência. O que aconteceu? Se perdeu a inteligência? Quem trouxe essa inteligência? Com quem ficou? Porque se tudo evolui, como é que a gente não sabe nada do passado se eram civilizações mais antigas, né? Leva essa pergunta para casa também. O próximo slide eu falo um pouquinho da física. O quanto a física tem ajudado a nos desenvolver com relação à nossa espécie. Nós somos um corpo feito de moléculas e nós vibramos. Então eu vou contar uma historinha rápida também, que é o resumo desse slide aí. No início da física, surgiu a física mecânica. Então você pega uma pedra e quando você atira essa pedra, você vai entender que essa pedra tem um peso, essa pedra tem uma velocidade. E daí você calcula a força, o peso, né, dessa pedra que ela vai chegar quando atingir o ponto B, né, do ponto A para o ponto B. Essa é a física mecânica. Depois vem um pouquinho mais para frente, na física moderna, né, que já se estudava, por exemplo, eletricidade, e todo mundo ficou sabendo que quando eu atiro essa pedra gera um movimento, essa pedra tem uma energia. E já começou por exemplo, nós já começamos a fazer os cálculos dentro da física dinâmica. Que energia é essa, né? Essa energia é em calor? Essa energia é em vibração? Essa energia em magnetismo? Então esse é o início da física moderna, né? Depois, um pouquinho mais para frente, a física falou assim, bom, essa pedra que tem um peso, essa pedra que tem uma força e essa pedra que tem uma energia, tudo isso ocorre porque o material é um material que gera energia, ele é um corpo. E nós ficamos entendendo então que todo corpo tem uma energia. Esse foi o princípio da física atômica. Eles descobriram então que a pedra ela é feita com átomos. Aliás, tudo que vocês estão vendo aqui tem átomos e os átomos geram energia. Um pouquinho mais para frente a gente viu a física subatômica. A física subatômica é aquela que entende que o átomo tem um núcleo e o núcleo ele é vazio. É o núcleo que vibra. Então, olha só, o núcleo de um átomo vibra, por isso que uma pedra tem energia. E assim é o corpo da gente, que é feito de átomo de molécula e ele vibra. Aí, a física entendeu que a pedra tem um peso, tem uma força, tem uma energia, tem molécula, tem átomo e dentro do átomo ele é oco, ele vibra. Bom, e aí vem a física quântica. O que é a física quântica? A física quântica, então, ela vai medir essa energia e ela vai da pedra para o ser humano. O quanto que o ser humano vibra, porque ele é feito de molécula. O quanto que o ser humano tem energia. Que energia que é essa? Até onde ela vai? Ele recebe energia, ele doa energia. Essa energia ela é quente, ela é fria, ela é em forma de ondas, é uma energia que vai muito longe, que fica muito perto. Esse é o princípio da física quântica, então, falando um pouquinho de física, para que a gente entre no conceito de energia. Leva mais uma pergunta para casa, né? O quanto que você vibra? Até onde vai a sua vibração? Né? Você faz algum esforço para vibrar? Você sente quando alguém está perto de você e é uma pessoa que tem uma intenção boa, uma intenção ruim? Esse é o princípio da física quântica. Então, mais uma vez, nós só estamos alinhando aqui as informações básicas para o próximo módulo. E eu vou passar mais um slide aqui, então, que é o slide da energia. Uma vez, então, que a gente entende que todo corpo em movimento, ele gera energia.
E todo o corpo parado, que é feito por uma molécula que tem núcleo de um átomo que gera energia, eu posso afirmar para você que tudo que está aqui vibra. Então o piso é feito por molécula, ele vibra, essa mesa vibra, eu vibro, meu computador vibra, a parede que vocês estão me vendo aqui, ela vibra, tudo isso aqui é feito por moléculas. Então, olha só, se tudo isso vibra, poderíamos sentir essa vibração? Se tudo isso vibra, tudo isso tem energia. Se tudo isso vibra, eu posso ter um contato com a mesa, eu posso ter contato com a cadeira, eu posso ter contato com a parede. Então, são perguntas que vocês têm que fazer para entender como é que é essa vibração. Então, dentro desse conceito de vibração, existe algo muito interessante que são as frequências. Frequência é uma forma de onda que é medida em hertz, né? A gente conhece muito bem quando a gente fala em megahertz, né? Que é uma unidade das rádios de FM, por exemplo. Agora, tem algumas frequências que qualquer um de nós deve conhecer. A frequência, por exemplo, dos cantos gregorianos, dos mantras indianos ou dos cantos budista, ela é uma frequência de onda que ela vibra uma onda de felicidade. Então, assim, tem algumas frequências que no Antigo Egito eles cantavam, que são frequências que vão mexer com o corpo humano e vão mexer com todas as energias em volta, porque é tudo feito com molécula. Eu vou ler algumas frequências aqui para vocês e eu queria que vocês levassem para casa para pesquisar. A frequência 285 Hz, ela abre a cabeça, expande a memória para o conhecimento. A frequência 417 Hz é uma frequência de padrões emocionais. Você vai ficar mais emotivo se você ouvi-la. A frequência 518, ela eleva a tua consciência. Então, o que eu aconselho? Pega um fone de ouvido, de preferência um digital que você possa ouvir bem agudos e graves, porque algumas dessas frequências elas têm notas diferentes em cada lado do ouvido, né? E essas frequências, com diferentes sons do lado direito e do esquerdo, ela vai fazer com que o teu cérebro, ao unir essas duas frequências, tenha uma terceira forma de onda. Então, assim, um fone estéreo, à noite, antes de dormir, ouve aí a 417, a 471, a 518, elas são conhecidas como batida binaurais, que são criações de ondas diferentes, né? São sons holofônicos. O cérebro reage criando um terceiro som em sintonia. Então, eu vou deixar mais essa dica aí para vocês de ouvir uma dessas ondas do bem e você vai ver como é que o teu cérebro se comporta. Bom, então vou fazer um resumo aqui dos últimos slides, né? Começando com mente, né? A gente viu um pouquinho lá na frente a diferença de consciência e mente, e agora a gente vai fazer... eu vou passar algumas informações aí sobre inconsciente, consciente, né? Para deixar claro, né? Consciência, a consciência não está comigo, ela está lá no cosmo, consciência. Mas a minha mente, ela pode ser consciente, né? Ou inconsciente. Esse é o tema que a gente vai tratar agora, então. Bom, imagina que eu trouxe esse copo d'água aqui, que você durante o dia recebe cargas de informações positiva e negativa, né? Eu já expliquei que você é feito por moléculas, as moléculas vibram, e as cargas que você recebe durante o dia, elas ficam vibrando dessa forma. Então você mescla emoção com razão, positivo com negativo. Imagina que se seu corpo é feito por molécula, por água, essa água pode estar alternando, né, de positivo para negativo, de pureza para impureza, e você nunca para de oscilar, de vibrar em nenhum momento. Então, você leva muita carga para o teu inconsciente, porque você não recebe isso de uma forma racional, você está recebendo informação de uma forma irracional. O que é isso? Eu estou conversando aqui com você,
mas você está escutando o barulho do motoqueiro passar na rua, uma porta abrir, uma luz acender. Então, consciente, racionalmente, você está aqui comigo. Mas irracionalmente, a tua mente, né, o teu cérebro está captando uma série de impurezas, né? E essas impurezas vibram junto com você. Então, eu queria te convidar agora para fazer um exercício para a gente diminuir essa quantidade de informação que não é do bem, que não é boa, que não é racional, que fica agregada dentro do teu cérebro, né? Dentro do teu inconsciente, da tua mente inconsciente. Bom, e aí você vai deitar e você teve que tomar 10 decisões durante o dia e quando você deita, o teu corpo, que é de molécula, ainda está chacoalhando a água lá dentro e não descansa. E aí você dorme e pensa com a conta que você tem que pagar, o teu dia seguinte de trabalho, a hora que você tem que levantar, a marmita que você tem que fazer, e isso está chacoalhando. Você nunca para o teu corpo para que as impurezas possam decantar. Então eu queria ensinar para você um exercício, né, que é o motivo, inclusive, desse curso, né, quando a gente chegar em todos os módulos, que é de decantar as impurezas, ou seja, depositar no fundo do copo tudo aquilo que você não escolheu para ir para a tua mente, né? Você vai ter que colocar o copo numa superfície plana e esperar que a impureza decante. Então você vai ter que parar o teu corpo e a tua mente, que nunca param nem na hora de dormir. Esse é o exercício que eu recomendo você fazer em casa. Senta ali 5 minutos durante o dia e tenta não pensar em nada ou ouve uma música, ou vê uma foto, mas não deixa pensamentos vir, né? Esse é o momento de você decantar toda a impureza do dia a dia. É uma prática de meditação que é conhecida, mas como a gente está vendo aqui, desmembrando, né? Quebrando essa ideia que meditação tem que ficar sentado, tem que ficar na posição com as pernas para cima, com os braços para cima, posição de lótus, né? Com sutras, etc., a gente vai desmistificar aqui e eu vou convidar então você para fazer um relaxamento em casa, como a gente tem feito aqui nas aulas, que o objetivo então é a impureza abaixar, ela decantar lá no fundo e cada vez mais que vibre as moléculas de água limpa no seu corpo, tá? Então essa aqui é o slide que a gente está lendo de mente inconsciente, né? Tirar todas as impurezas que estão dentro de você e você não conhece. Meditação, não esquece, tá bom? Bom, o próximo slide, então, é como funciona o subconsciente. Os livros que eu li, eles mostram que a nossa consciência, ela não está aqui, mas eu tenho um subconsciente e um superconsciente. O subconsciente, a consciência, ela não está aqui, mas eu tenho dentro do meu corpo, né, dentro de mim, o subconsciente. E tenho fora de mim o que eu chamo de superconsciente. Então, esses 3 movimentos da consciência, eles alternam de acordo com o teu momento de inteligência, né? A subconsciência é o meu eu interior. A consciência é o meu mundo exterior. E a superconsciência é o meu eu superior. Então, olha só. Subconsciente, eu interior é eu comigo mesmo. Então, quanto mais eu me encontro, mais eu estou buscando a minha consciência. Subconsciência. Consciência é o meu eu exterior. É tudo aquilo que está próximo e eu ainda não tive contato. Lembra que eu falo assim? Presta atenção no que uma pessoa fala, ou naquilo que você leu, ou naquilo que você viu. São dicas que estão vindo o dia inteiro e você não está conseguindo se conectar. A hora que você conseguir enxergar tudo isso, você está entrando em contato com a sua consciência, né? É o que o pessoal fala, expansão da consciência. Vou repetir. Subconsciência, eu comigo mesmo. Eu com o meu mundo interior. Eu buscando a minha alma. Subconsciência. Consciência. Presta atenção em tudo que está à tua volta. É o primeiro passo para você recuperar a tua consciência. Alguém está te dando um toque, o teu mentor está te cutucando à noite no sono. Presta atenção, aquela pessoa que veio falar uma coisa ruim de você, ela está falando o que você veio evoluir. Então,
tudo que está à tua volta está te dando um toque para você recuperar a tua consciência. A gente já conversou bastante sobre isso daí também. E superconsciência é o meu contato com Deus, que é a superconsciência, com o universo e com o todo, com o cosmos. Então, lembrando, subconsciência, consciência e superconsciência. Vamos nivelar esse tipo de informação. Então, a consciência é dividida em 3. Agora, quando eu venho aqui para o meu mundo de evolução, que é o próximo slide, no mínimo, eu tenho que dividir essas 3 consciências em 4 corpos. Eu costumo falar que o meu processo de evolução seria o equilíbrio do meu material, emocional, físico e mental. Então eu deveria dedicar 25% do meu tempo ao meu equilíbrio físico, alimentar bem, dormir bem, fazer atividades físicas, do meu emocional, entender os meus sentidos, os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas raízes. 25% para o meu mundo mental. Mental é a minha crença, a desconstrução da minha crença, o que eu vivo durante o dia a dia, e 25% no meu mundo espiritual, né? O que eu acredito que tem do lado de lá, quais são os contatos, né? Como é que está a minha evolução. Então eu acredito que eu tenho que evoluir em 4 corpos. Quando eu cruzo esses 4 corpos pelas 3 mentes e olho o meu subconsciente, que é eu evoluir para dentro de mim, com o equilíbrio dos 4 corpos, né, te dão mais ou menos uma dimensão, como é que é o processo de evolução aqui na Terra. Então, eu convido você a pensar, como eu estou no processo de evolução dos meus 4 corpos, né? Eu estou evoluindo bem no material, emocional, mental e espiritual? Como é que está a minha consciência? Eu estou conseguindo conversar comigo mesmo no meu subconsciente? Estou tendo a percepção de tudo que está à minha volta no consciente e tenho o meu contato com o meu super lá em cima? Convido você a pensar, tá bom? Bom, o próximo slide que nós vimos nesse curso aí foi um slide assim que eu já apresentei acho que umas 3 vezes, porque uma aula é muito pouco, né? Falando do ponto de equilíbrio, então, que acabei de citar agora das 3 consciências com os 4 corpos, tem algumas dicas que nós deveríamos observar durante o dia a dia para que eu sempre ande na linha do meio, para que eu sempre esteja focado no centro, né? De um lado é o meu complexo de superioridade, do outro lado é o meu complexo de inferioridade. O que eu tenho que procurar? A linha do centro. Enquanto eu pensar que eu sou superior aos outros ou que eu sou inferior aos outros, eu não estou buscando o equilíbrio. Exatamente o que eu acabei de falar agora do equilíbrio dos 4 corpos, ele não se completa se você não pensar exatamente o momento que você vive. Eu vou ler um pouquinho desses complexos agora para que você possa se colocar na linha do meio. Uma pessoa não tem equilíbrio porque ela tem complexo de superioridade quando ela é intolerante, ela é agressiva, ela tem rancor, ela é egoísta, ela tem orgulho, ela é arrogante, ela tem vingança. Então, quem tem esses sintomas aí, ele tem complexo de superioridade. Uma pessoa não tem equilíbrio porque se sente inferior quando ela se sente só, ela se sente rejeitada, ela se vê doente, insegura, defensiva, martirizada, ela tem apego, culpa, medo, então ela vive num padrão muito inferior dentro do equilíbrio. Então a pessoa que vive dentro do equilíbrio é uma pessoa que tem autoestima, que tem domínio, que tem cooperação, né? Ajuda os outros, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que tem paciência, disciplina, ela integra bem nos meios. Então o exercício que a gente tem que fazer aqui, que eu dei na última aula, é assim, listar todos os pensamentos e sentimentos que você tem. Pega e escreve numa folha de papel para ver se você está flutuando mais para superioridade, inferioridade, ou está andando ali na coluna do meio.
No instante seguinte, você tem que negar, você tem que ir contra, você tem que pensar que você não quer mais ser superior ou inferior, né? Que você queria estar na linha do meio, né? E aí, você coloca uma lista daquilo que você quer mudar. E a brincadeira, então, que eu sempre faço é que você está numa fila, e nessa fila tem pessoas na sua frente e pessoas atrás de você. Então tem sempre pessoas diferentes, pessoas que têm complexo de superioridade, de inferioridade ao seu lado o tempo inteiro. Mas você não precisa ser igual a elas. Você é uma pessoa que consegue entender, consegue ver, consegue listar, consegue mudar para cada vez mais estar centrada na coluna do meio e assim ir em busca do seu equilíbrio. O próximo slide aqui, que eu conversei com vocês, eu falei sobre meditação, né? Que a meditação, ela vai te trazer esse equilíbrio. Então, você pode se dedicar qualquer dia, qualquer hora, qualquer tempo na sua casa e fazer uma prática de 5 minutos, tentando não vir pensamentos, né? Você não pensar neles. De certo, vão vir os pensamentos, né? E esses pensamentos que vierem são aqueles realmente que estão tirando o teu sono, estão te perturbando. Então, você deve sentar num ambiente calmo, fechar os olhos, faça uma posição de mãos. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre posições de mão. Respira, né? Se concentra na sua respiração. Você pode contar a sua respiração, você pode ouvir alguma coisa, mas tenta não pensar em nada, né? De certo vão vir os pensamentos. E esses pensamentos vindo a cada dia, eles vão passando até ir embora. Então a gente conversou bastante sobre meditação e esse é o objetivo do curso, você meditar um pouquinho cada dia para que a gente possa chegar no equilíbrio. Bom, eu passei os 17 slides e espero que você tenha entendido esse resumo que eu tentei fazer do primeiro módulo, tá certo?